Irmãos Menendez, quem são os monstros? Os pais ou os filhos? Culpados ou inocentes? Essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo após a Netflix lançar a série Monstros e o documentário baseado num assassinato que ocorreu nos Estados Unidos em agosto de 1989. E hoje eu tô aqui para tirar todas as suas dúvidas, ou não, ou pelo menos para fazer você pensar um pouquinho sobre esse caso e se você inocentaria ou não os irmãos Menendez. No final do vídeo eu dou a minha opinião e você me fala aí nos comentários se você concorda ou não. Então, bora pro vídeo. I'm telling you now, it's all fake. And if you don't know it's fake, that pisses me off. There is no evidence saying they're not guilty. We would much rather lose the murder trial. Bom, pessoal, o caso começa lá atrás, quando o pai dos irmãos Menendez, o José Menendez, ele é cubano, tá? E ele vem fugido da Revolução de Cuba para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor, mas lá ele já era muito poderoso, mas eles perdem tudo com essa revolução e ele vem para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor. Aqui nos Estados Unidos, ele conhece a sua mulher, que vai ser a sua mulher, a Kitty, tá? Vou dar um contexto aqui para vocês entenderem um pouquinho lá de trás, aonde já começam algumas histórias meio enviesadas, para lá na frente a gente poder desvendar isso aí. Bom, a Kitty era uma mulher linda, maravilhosa, extravagante, sabe aquela mulher que gosta de usar uns decotes, umas roupas, assim, bem, um pouquinho mais inusitadas para a época? Pois é, ele se apaixona por essa mulher. Eles se casam, tá? E começam a construir ali o típico sonho da família americana. Bom, do fruto dessa união nascem as duas crianças, os irmãos Menendez, o Eric e o Lion. A família começa a ficar muito famosa no mundo do entretenimento, o pai deles começa a crescer muito financeiramente. Para vocês terem uma ideia, o pai deles ele acaba tendo ali uma gravadora, o pai deles vira empresário ali dos Menudos, quem é da minha época vai lembrar, mas assim... Não sou eu que tô falando, tá, gente? Foi minha avó que contou que na época existia aí um tal de Menudos e era muito bom. Eu não sei de nada não, porque eu não era nem nascida. Enfim, que logo depois também um dos integrantes do Menudo vem fazer um comentário, segura essa informação, que lá na frente eu vou voltar nessa informação para vocês entenderem um pouquinho melhor. Enfim, ele no mundo da música, ele fica muito bem sucedido, riquíssimo, 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 tipo uma família milionária ali pra época. Pois é, eles vão morar em Nova York, onde tudo parece perfeitamente bem. Bom, pessoal, quando essas crianças, né, os irmãos Menendez vão crescendo, eles vão cometendo ali algumas atrocidades pelos condomínios da região ali onde eles moram, que é em Nova York, e eles cometem alguns furtos, mas o pai muito influente, né, parece que a gente já viu essa história aí que tá acontecendo na mídia, o pai muito influente consegue ali livrar os dois, porque um é menor de idade, né, e o outro, por ser maior, então não acometeram um crime ao maior de idade, acometeram o crime ao menor de idade. O pai resolve se mudar dali daquela região, porque ele tá com muita vergonha dos filhos, e acaba indo para Beverly Hills. Beverly Hills, na época, era o CEP mais caro do mundo, gente. Vocês devem, né, ver aí na mídia onde mora Michael Jackson, onde moram as celebridades famosíssimas. Bom, é lá, ainda mais naquela época só realmente pessoas de muito dinheiro moravam ali na região. O pai já demonstrava alguns sinais de ser uma pessoa muito rígida, de ser uma pessoa muito austera, né? Tanto que a mulher dele, lembra que eu falei que ela era bonitona, adorava usar uns decotes e tal, ela se apaga depois que ela casa com ele, né? Ela acaba, se você vê as fotos, ela acaba virando uma senhorinha, né? Ela acaba casando com ele virando uma senhorinha. Aí lá na frente a gente vai entender o contexto disso tudo. Mas até então as pessoas não tinham muito uma boa impressão
né, desse pai, mas ele queria passar essa ideia da família americana, linda, maravilhosa, comercial de Doriana, que na realidade não era nada, né? Vamos chegar ali na parte dos filhos. Bom, os filhos eles não tinham muito voz própria, né? Um filho queria, um filho acabou saindo, né, de casa para ir para a universidade, que foi o mais velho, e quando o mais novo quis ir para a universidade para realizar os sonhos, porque na época a gente não sabia do que estava acontecendo, né? A gente que eu digo aqui, quando a gente vai vendo a história, né? O pai impede ele de ir para essa universidade e fala, não, você vai continuar morando aqui dentro de casa e você não vai sair de casa. E os filhos, eles tinham um respeito, medo, né? Medo com o pai por causa dele ser essa pessoa muito, sabe, muito brava, muito a pessoa que queria impor as opiniões, né? E depois relatos até, que a gente vai ver lá no julgamento, né? Dizia que o pai, para fazer os filhos ficarem mais fortes, né? Que nem tem um filho que ele faz natação, né, e ele tá com o pai ali e o pai afoga o filho, tenta sufocar ele o máximo que ele consegue para o filho aprender a ter a extensão do pulmão, né. Uma vez também o filho sobe numa bancada da cozinha e ele pede pro menino pular e ele sai e o menino cai, se estabaca no chão, para ele aprender, diz ele, que queria ensinar o filho que não se pode confiar em ninguém. Então, peraí, né? Que pai que faz isso com uma criança, deixa a criança se estabacar toda no chão só para ensiná-lo que ele não deve confiar em ninguém. Bom, aí isso vem à tona muito depois, porque ninguém sabia dessa situação interna que eles passavam, né? Os meninos, eles eram meio que calados ali pelo pai, porque o pai tinha um sonho americano de ser presidente dos Estados Unidos, ser os Kennedys, né, da época, né, que os filhos também se candidatassem. Então, o pai tinha aquela adoração e ele fazia com que os filhos fossem perfeitos. E na realidade, de perfeição ali naquela família não tinha nada. Bom, pessoal, nesse contexto, né, que lá na frente vai acontecer o crime, você já pensa que dentro dos irmãos já começa ali a guardar-se um rancor, um acúmulo de um certo ódio, né? É onde, com 6 anos de idade, ele começa a abusar dos filhos, tá? Isso dito lá na frente no julgamento. Ele começa a abusar do mais velho, depois ele começa a abusar do mais novo, né? Abusar sexualmente. Inclusive, o mais velho relata, né, as cenas do pai pedindo para massagear as partes íntimas, né, para fazer um sexo oral. Enfim, são relatos bem pesados que são relatados aí no documentário. Tá, pessoal? Eu vou deixar claro aqui uma coisa. Saiu o documentário da Netflix e saiu também a série Monstros. Tá? A série, diga-se de passagem, é um pouco mais fictícia, tá? Eu me apeguei muito ao documentário, porque o documentário são os próprios irmãos falando. I ran around and shot my mom. É isso mesmo, eles mesmos relatam através de ligações telefônicas, né, ali para a imprensa, eles mesmos fazem os relatos e vai passando a ordem cronológica de todo o tribunal, né? E eles explicando ali o que tinha acontecido na época. Esses meninos, eles começam a ser abusados pelo pai, tá? Eles chegam a comentar com a mãe, que acaba sendo omissa, né, na situação. Preciso saber o que está acontecendo com você e os meninos. Não vou contar pra ninguém. E aí são relatos fortes, que o pai ficava horas trancado dentro do quarto com os filhos, né? E aí foi perguntado pra eles, e por que vocês não falaram pra ninguém? E por que vocês não contaram? Depois de grandes, né, que nem o Eric, que era o mais novo, ele continuou a ser molestado pelo pai até depois de adulto. Basically, what happened? My dad came in and told me to take off my clothes and to kneel on the bed. And
he closed the blinds and he put the slat underneath the door, like he always did. And Por isso que o pai não queria deixá-lo, ele ir para a faculdade, né? Sair de casa, porque o pai tinha ele ali como o seu relacionamento, né? Parece muito louco, né? A mente do ser humano, mas é isso mesmo. Então ele não queria que o filho fosse embora, ele não queria que o filho abandonasse a casa, então ele permanecia ali. E o que eles relatam? Ah, por que vocês não fugiram? Por que vocês não falaram para a polícia? Olha, pessoal, e assim, é uma parte tão triste, né? Que você fala... Você faz a mesma pergunta. E ele falava o quê? Ele falava assim, porque era o único momento que eu tinha a atenção do meu pai. Era o único momento que meu pai estava inteiro para mim. Era o único momento que parecia que meu pai me amava. Era o único momento que ele me dava aquela atenção genuína que eu precisava. Cara, isso é assim de cortar, porque a gente sabe que isso acontece, né? Tem aquela coisa que quando às vezes até o marido, né, bate na mulher e tudo, e depois fica tudo bem, fica tudo tão bem que a mulher, ela aceita aquilo, né? Ela aceita aquilo como migalha, né? Ela aceita aquilo como, ai, nossa, tá tão maravilhoso que eu aguento um outro tranco desse. Então foi isso que foi acontecendo. Ele tinha a atenção do pai naquele momento, né? Isso desde os 6 anos de idade. Tanto que o irmão mais velho aprendeu essa prática com o pai e também eles relatam que o irmão mais velho uma vez levou o irmão mais novo pro mato e fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa com o irmão mais novo. Mas o irmão mais novo, eles são amigos. Eu e o Eric matamos nossos pais juntos, então eu diria que nós somos bem próximos. Tá? Eles se gostam muito, mais na frente lá eu vou contar onde eles estão. Então, eles não têm problema um com o outro em relação a isso, porque eles entendem que foi a forma com que eles foram criados. Bom, o crime em si, ele acontece em agosto de 1989, quando os irmãos começam a planejar ali o assassinato a partir de um filme, né, que o Eric vê e fala pro irmão que poderia fazer a mesma coisa com os pais. E o irmão mais velho começa a pensar e concorda com o que o irmão mais novo falou. Por que ele concorda? Porque até aí, pessoal, ele já tá sabendo dos abusos que o pai faz com o irmão mais novo. Ele já foi confrontar o pai sobre esses abusos que ele fez com o irmão mais novo. O pai já caiu em cima, ameaçou, fez um monte de coisa com eles e continuou abusando do mais novo. Então isso faz com que, na cabeça deles, eles tenham um motivo para assassinar os pais, tá? Eles relatam que eles começaram a ficar com muito medo dos pais matá-los. Por isso, eles têm essa ideia de matar os pais. Tá? Isso é o que eles relatam, porque no julgamento, no primeiro julgamento, fica muito nítido que eles querem saber qual foi o motivo, porque depois descobre-se que o motivo não foi dinheiro, não foi uma herança, né? Que tem alguma coisa muito aí por trás disso. Isso não tem a ver com dinheiro. Isso é alguma coisa mais profunda, mais sombria. Que isso vai ser descoberto aí ao longo do julgamento, quando entra a advogada para defendê-los. Segura essa informação. Bom, eles vão lá, compram uma arma, tá? Com uma identidade ali falsa, eles compram as espingardas. E aí, nessa noite, eles chegam até os pais que estão numa sala, assistindo um filme, tomando um sorvete, né, que depois também vai falar no tribunal que eles eram um casal normal, porque eles estavam ali tomando um sorvete, né, mas até então você não pode dizer nada se a mulher estava sendo obrigada a tomar o sorvete com ele ali, ou se realmente era um casal normal, né, e os irmãos disparam 15 tiros contra os pais, né, mais até na mãe do que no pai. E são, assim, tiros, pessoal, que pega, desconfigura, né? Realmente até a advogada de defesa no tribunal pediu para que as fotos não fossem mostradas, mas o juiz concedeu que as fotos fossem mostradas, porque realmente foi do pai mesmo, quando você vê a cena, foi bem na cabeça, né? Estoura bem a cabeça dele. Os policiais falam que
Quando chegam no local, tem pedaços de massa encefálica pelo local. Diz que o local era uma coisa assim irreconhecível, né? A mãe, na cena também mostra o tiro dilacerando a mão, né, da mãe, que depois até pede por socorro, né? E eles falam que eles atiram também na mãe, porque a mãe, ela foi, além dela ser omissa, eles achavam que ali estariam acabando com o sofrimento da mãe, porque a mãe não era feliz. Né? A mãe tomava remédios, a mãe era alcoólatra, a mãe sempre vivia falando que a culpa da vida dela ser horrível era dos filhos. Então eles tinham uma mágoa também com essa mãe. Eu me arrependi de ter vocês. Mãe, não pode falar isso. Cala a boca, pelo amor de Deus. Kitty. Não? E eu deixei a vida de estrela de cinema. E só tenho vocês. Bom, quando eles fazem tudo isso, eles recolhem todos os cartuchos que solta da espingarda no chão, eles tentam recolher um pouco, né, das coisas que ficariam na cena do crime, eles colocam no carro, né, vão para um cinema para tentar ali fazer um álibi, né, comprar um ingresso, e eles voltam para casa e chamam a polícia. Quando eles chamam a polícia e a polícia chega, hoje, né, a gente vendo tudo isso, a gente vê que realmente a polícia foi muito omissa nessa situação, até porque eles eram né, os mauricinhos da época e tudo mais, então eles achavam que aquilo nunca poderia acontecer em Beverly Hills, que onde já se viu, imagina, ninguém iria desconfiar dos filhos matando os pais, né? Nem revistaram o carro deles, pessoal, pra vocês terem uma ideia como a polícia passou um pano ali, porque eles mesmos no documentário falam que se a polícia tivesse apertado um pouquinho, eles tinham confessado ali. Né? Então, uma coisa muito óbvia, né? Eles falaram para a polícia que foi a máfia que assassinou os pais e a polícia simplesmente acreditou e levou aquilo, né? E foram embora. Bom, passaram-se algum tempo e eles realmente não foram presos, eles estavam acima de qualquer suspeita, né? Até que eles começam a fazer o quê? Gastar muito dinheiro. Eles começam a comprar Porsches, Rolex, fazer festas em casa. Então, a partir de agora, a gente vai aproveitar mais a vida. Sabe assim, aquela alegria que não cabe? Né? E um autor que quer fazer ali um livro sobre o pai deles começa a se aproximar da casa e ver os filhos fazendo essa festa. Isso começou a chamar muito a atenção da justiça e a justiça resolve meio que dar uma investigada. E onde que a justiça chega? Bom, os investigadores chegam lá naquela loja em San Diego, onde eles compraram as armas para matar os pais, né? E a história começa a se encaixar, tá? E aí o primeiro a ser preso é o mais velho, tá? Ele recebe voz de prisão e ele não reage, ele se entrega, enquanto o mais novo está no exterior, mas ele volta, ele também não foge, porque tem aquele amor de irmãos, tá? Ele volta dessa viagem e se entrega também, e é aí que eles vão presos, né, por assassinar os pais, e a história realmente começa a engrossar. Bom, pessoal, um pouquinho antes disso, o Eric, que é o mais novo, ele tem uma personalidade um pouco mais emotiva, vamos dizer assim, né? E ele procura um psicólogo que o pai dele tinha indicado na época, também mau caráter, porque as pessoas que conviviam ali com o pai não eram de boa índole, né? E ele já sabia disso, mas como ele fez terapia, lá quando ele fez os furtos, né? Que a justiça fez ele fazer terapia por causa desses furtos, prestar serviços à comunidade, ele conheceu esse terapeuta. Nesse meio tempo, um pouquinho ali antes de ser preso, ele liga para esse terapeuta e conta para esse terapeuta que ele assassinou os pais. O mais velho, que é mais frio, fica muito bravo com ele. Fala, mas como assim? Você foi falar com um cara mau caráter, você foi falar com um médico que não tem, sabe, não tem índole nenhuma, né? Você não podia ter feito isso, mas aí o negócio já estava feito. Esse médico gravou essas conversas, né, deles, pediu para uma amante dele escutar atrás da porta para ser mais uma testemunha,
né, caso ele precisasse chantagear os irmãos com essa fita. E segura aí que isso vai vir lá no tribunal, depois que tudo começa a acontecer, porque os médicos, psiquiatras, eles têm esse atestado de confidencialidade, né, pessoal? Mas quando acontece um crime desse, né, tudo, você sabe que dependendo do juiz, cabeça de juiz e bundinha de nenê, você nunca sabe né, que vai dar, porque cada um tem a sua opinião, tá? Então, os irmãos Menendez, eles vão presos, tá? E aí, nisso, começa-se o julgamento. Isso, o julgamento vai acontecer depois de 3 anos, né? Eles ficam presos e o julgamento vai acontecer de 3 anos, eles vão à júri popular e é aí onde a porca torce o rabo, porque nesse julgamento, pessoal, eles não queriam falar dos abusos, né, até então. Mas entrou uma advogada no caso que ela já tinha ganho um pouquinho antes uma ação de uma pessoa também que era condenado como assassino, e ela conseguiu tirar essa acusação defendendo-o, falando que era abuso, tá? Então, quando essa tese começa com os irmãos Menendez, né, a gente fala, pô, será que realmente eles sofreram abuso, ou será que essa advogada está querendo jogar isso porque no outro caso dela ela ganhou e ela venceu, né? Então, aí todos os relatos começam. Relatos de uma prima deles, né, falando que realmente ocorria esse abuso do pai. A família toda deles ficaram a favor dos irmãos, né? A justiça não conseguiu um depoimento a favor do pai dizendo que ele era uma pessoa boa, que ele era uma pessoa legal, que ele era uma pessoa bacana. Todo mundo que falava do pai falava mal. Não se encontrou uma pessoa que falava bem desse pai. Então a tese foi sustentada em cima disso. A tese foi sustentada em cima desse abuso, né, psicológico, desse abuso físico, né? E na realidade, se você for contextualizar as provas, estava provado, né? Estava provado. Mas a justiça queria prisão perpétua para esses irmãos. A justiça queria ir até o fim. A promotora do caso, que era super arrogante na época, vocês vão ver no documentário que ela fala depois no final, que se alguém entrar na casa dela, ela atira mesmo, porque ela tem armas e tudo mais. Ela era muito arrogante na época. Eles queriam condená-los de qualquer forma. Porque na época, pessoal, vamos pensar lá na década de 80, 90, não se falava em abuso masculino, tá? Só se falava em abuso feminino. Abuso masculino para eles não existia, né? Isso é balela. Tanto é balela que vários jornais ficavam tirando sarro, né? Vários programas de televisão. E é aí onde tudo acontece, na decisão final do júri. O júri era composto metade por mulheres e metade por homens. Metade, os homens todos votaram contra eles. As mulheres votaram a favor, porque as mulheres tiveram a empatia de perceber que aquilo tudo foi um abuso e que a causa crime, na realidade, foi uma vingança, né, dos irmãos contra os pais. Eu não acredito, que nem eles falam, né, que eles estavam com medo dos pais matá-los. Então eles foram lá e mataram primeiro. Eu não acredito que os pais iam lá matá-los, tá? Eu acredito que eles possam ter ficado com um sentimento ruim e aí sim eles podem ter tido esse sentimento de vingança e querer matar os pais. Não, eu acho que isso não cola muito, de falar que os pais iriam matá-los, eu acho que isso não ia acontecer, tá, pessoal? Isso aí eu acho que foi uma furada deles lá, uma carta mal jogada que eles fizeram, mas a intenção realmente era provar os abusos que eles estavam sofrendo e que o filho não conseguia mais sair de casa e que eles queriam se livrar daquela situação. Tanto que a defesa, eles alegam legítima defesa ali, mas é legítima defesa putativa, né? É quando não tem o combate, entendeu? Eles não estavam se defendendo
na hora que tá num combate, um tá batendo no outro, tô me sentindo ameaçado, vou lá e mato você. Isso é uma legítima defesa, né? Isso que eles alegavam era uma legítima defesa putativa, que era uma legítima defesa fora do combate. Eles se sentiram ameaçados e antes foram lá e mataram os pais. Essa foi a tese da defesa, tá? Então, pessoal, os homens votando contra ele e as mulheres votando a favor, o que o juiz faz? Ele anula o julgamento. Isso mesmo. Depois de não sei quantos meses, depois das pessoas... Só para deliberar o voto, acho que o júri demorou acho que quase 2 meses, né? Até eles terem, ficarem nessa dúvida, né? Ficarem nessa discussão, enfim. Então, quando tem essa dúvida, o juiz decide anular. Na época, esse julgamento foi transmitido, eles montaram um canal de TV para transmitir esse julgamento, né? Tanto que as imagens ali do documentário da Netflix são muito boas, são todas reais, porque eles filmaram tudo. Tinha tudo nesse canal de TV, tinha os advogados falando, tinham os repórteres falando, tinha as imagens de dentro do tribunal, tudo foi filmado, documentado, nesse primeiro julgamento, tá? Inclusive, a parte mais emocionante ali foram os 2 depoimentos dos irmãos, tá? O que pega ali, pessoal? Um irmão, o Lion, que é o mais frio, ele faz um depoimento que, assim, você chora junto com ele nesse depoimento. Você chora. Porque ele coloca toda a emoção dele pra fora, mostra cenas do irmão chorando também, né? Eu acho que isso fez muito com que os jurados, as mulheres, né, tivessem ali pena, né, e pensassem nos abusos realmente que eles sofreram. Foi uma cena assim, juro, eu fiquei sem palavras de escutar o depoimento dele, me convenceu, sabe assim, quando te convence, fala assim, eu já não votaria contra. Né, ali no júri, porque quando você tem a versão da dúvida, né, você não pode votar contra, porque você fica em dúvida, né, que foi o que aconteceu com as juradas mulheres. Mas a promotoria libera uma fita que eles dão uma entrevista para uma repórter que ele fala que ele, em qualquer caso que ele precisasse ser um ator, ele seria. Né? Isso acaba pegando ali um pouco que as pessoas também começam a achar que, pô, se ele tá falando que ele consegue atuar em qualquer um dos casos, quem diz que ele não está atuando, né? Então, assim, sempre tem esses 2 pesos e 2 medidas, né? Porque foi legítima defesa, porque a gente achou que os pais iam nos matar, aí depois vem esse áudio dele falando que ele faria qualquer coisa, que ele não teria problema nenhum em talvez ser ali quem ele não é, né? Mas poderia ser também que na hora ele estava sendo ele, né? Porque, gente, é muito real, é muito real. Vocês vão assistir, vocês vão ver, é muito real. E o depoimento do irmão mais novo também, que ele sempre é o mais sensível, né? Então esse ponto pegou muito ali nos jurados, né? Quando foi constatado ali o abuso. Bom, enfim, julgamento anulado, vamos passar para um segundo julgamento. Nesse período aí, até o segundo julgamento, ocorre o caso do O.J. Simpson, não sei se vocês vão lembrar, que foi acusado também de assassinar a esposa, tudo, e foi inocentado na corte dos Estados Unidos, tá? E eles tinham até uma ligação, porque ele era um garoto propaganda da empresa do pai, né, dos Menendez, e ele acaba sendo absolvido. E o julgamento deles vem logo depois, né? Ruim? Sim, porque no julgamento do O.J. Simpson, as pessoas ficaram muito revoltadas, né, com o veredito. E aí, o que o juiz fez no segundo julgamento? Ele proibiu tudo. Isso mesmo, pessoal. Ele proibiu tudo. Ele proibiu TV, ele proibiu filmagem, só tinha uma câmera que tirava fotos, né? Ele proibiu todos os argumentos de defesa dos irmãos, tá? Ele não aceitava mais o abuso como um argumento de defesa. Ele tirou isso do julgamento dos irmãos. Os irmãos não poderiam falar mais isso. Então, sabe aquela coisa assim, ó, nós vamos fazer um julgamento, assim, é pá e bola. Ele determinou só 2 opções lá para os jurados, ó, ou vocês acham que eles mataram, ou vocês acham que eles não mataram. Não, que eles mataram, todo mundo sabe que mataram, porque eles confessaram. Eles são réus confessos.
né? Então, mas assim, foi bem isso. Talvez porque ele tinha ali absolvido, né? E ele não queria mais ser escrachado de novo, né? Como juiz. Ele foi muito assim, gente, pá, pum. Então, o que aconteceu nesse julgamento? Eles foram condenados à prisão perpétua, né? O júri não tinha muito ali, não tinha muita opção, né? Até porque eles tinham a confissão deles, porque as fitas, lembra das fitas que eu falei, que estavam lá com o psicólogo? A amante do psicólogo foi denunciar para a polícia que tinha ouvido uma conversa da confissão dos irmãos, né? E tinham essas fitas. E essas fitas foram para análise, para saber se elas poderiam ser aceitas ou não. Eu acho que eram 6 fitas, se não me engano, acho que algumas foram aceitas, outras não, né? De validade como documento de confissão. Mas enfim, os próprios irmãos confessaram. Então, não tinha muito, né? O juiz não deu muito parâmetro para os jurados ali fazer alguma coisa. A advogada ficou revoltada e os irmãos foram condenados à prisão perpétua. Isso aí, pessoal, eles foram condenados à prisão perpétua e agora vou finalizar aqui um pouco o caso para vocês, como é que o caso está hoje, né, o que aconteceu. Bom, pessoal, os irmãos foram condenados aí à prisão perpétua, né, passaram 20 anos, né, separados, em cadeias separadas, sempre pedindo para eles ficarem juntos, porque eles tinham essa ligação de irmãos e um queria defender o outro, um queria dar apoio para o outro, né, o mais velho achava que o mais novo não ia dar conta de ficar na prisão e lidar com tudo isso, né, que eles iam lidar nesse processo aí de prisão perpétua. O mais velho acabou sendo um mártir dentro da prisão, porque muitas muitos homens começaram a chegar nele e falar que realmente também tinham sofrido abuso. E uma curiosidade interessante, a Oprah na época, que é uma das pessoas mais poderosas ali também dos Estados Unidos, do mundo da mídia, ela não concordou com esse negócio de abuso, que não existia, que não tinha como ser e mordeu a língua, né, pessoal? Porque depois de 16 anos, ela faz um programa só com a plateia masculina, que levantam a sua foto, muito forte isso, né? Que eles levantam a foto deles de pequeno para mostrar a idade que eles sofreram o abuso. Então, quer dizer, o que foi chacota naquela época, né? Depois de 16 anos, isso começa a vir à tona na televisão e começa a mostrar que realmente muitas crianças sofrem abusos e a maioria dos casos são de dentro da própria família, né? E isso é muito pesado. Então a mídia começou a abrir um pouco mais esse caso, né? Depois os irmãos conseguiram que um fosse transferido e ficasse junto com o outro. Hoje eles estão juntos, né? Mas por que esse caso voltou à tona, pessoal? Gente, começaram umas especulações lá no TikTok e começou a levantar-se uma multidão a favor dos irmãos Menendez. Que eles deviam rever o caso, que o caso deveria ser reaberto, tanto que quando lançaram a série Monstros, né, os próprios irmãos dentro da cadeia ficaram muito receosos porque eles acharam que a população aqui ia ficar contra eles. E pelo contrário, ficou todo mundo a favor. Hoje eles são casados, os dois são casados. E a gente sabe dessas coisas através, né, de uma das mulheres deles, que fala, que traz as informações dele lá de dentro da cadeia, né? E parece que eles estão pensando em reabrir o caso, para não pedir mais a prisão perpétua, né? Já se foram cumpridos aí 30 anos e parece que esse caso vai ser reaberto por causa do murmurinho aí da rede social. Então, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam dessas histórias. Minha opinião, eu acho que foi uma vingança ali pelos pais por tudo que eles viveram, tá? Por todo o abuso. Que os pais iriam matá-los? Não acho isso, não concordo, tá? Eu acredito nos abusos, eu acredito numa vingança deles em relação aos pais, em relação à mãe, que era omissa, tá? Mas eu não acredito que os pais os matariam, isso daí eu não acredito.
Michele, você acredita que eles merecem um novo julgamento? Sim, acredito que eles merecem um novo julgamento, porque um julgamento que deu uma margem de dúvida e um outro julgamento tão mal contado, eu acho que não vale ali a prisão perpétua. Tá? Então eu acho que sim, eles merecem um novo julgamento, até porque foi muito injusto ali, foi muito diferente a forma de se julgar. Eu acho que teria que ter uma forma mais leve, né, de se julgar a situação. Mas matar justifica? Não, não justifica, tá? Eu acho que quando você sofre alguma coisa parecida com essa, eu acho que você tem que denunciar, eu acho que você tem que procurar o seu familiar mais próximo, eu acho que você tem que procurar a polícia, eu acho que você tem que falar para todos os cantos o que está acontecendo. Eu acho que fazer justiça com as próprias mãos não é um caminho para nada. Eu acho que a gente tem outras formas, porque depois é você que vai ficar lá preso numa cadeia, é você que vai sofrer, é você que vai ser tolhido, né? A sua voz vai ser calada. Então eu acho que isso não vale a pena. Eu acho que vale a pena sim reavaliar o caso, ter um novo julgamento e fazer o que é justo, né? Eu acho que a prisão perpétua aí nesse caso, eu acho que ela não seria tão justa. Eu acho que eles poderiam fazer uma coisa assim mais leve, desde que fosse ter um julgamento baseado em fatos que realmente aconteceram e fatos que realmente foram provados, né? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter esclarecido aí um pouquinho para vocês a cronologia da história dos irmãos Menendez. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curta, compartilha. O seu like é muito importante para mim, é muito importante para divulgar esse canal novo. Se você acha que tá legal, que você entendeu, escreve aqui nos comentários pra mim, as críticas sempre são bem-vindas. E assim que eu tiver mais novidades aí desse caso, eu trago aqui pra vocês, abrindo de novo esse processo aí, eu trago todas as informações aqui pra você, tá bom? Me segue, não me abandona. Beijo! Fui!